A paz do Senhor Jesus. O livro de João, no capítulo 14, do versículo 1, vai nos dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O contexto bíblico e as expressões dos judeus, nós vamos entender que a Bíblia ela é escrita também numa cultura e tradição judaica. E Jesus, nas suas parábolas, quando ele contava suas parábolas ensinando seus discípulos, ele contava na cultura judaica de forma que eles entendessem. E neste contexto nós vamos entender quando Jesus fala: na casa de meu pai há muitas moradas e irei preparar um lugar e voltarei para buscar vocês. Jesus está falando num contexto da cultura judaica, nos costumes do povo. Quando um noivo ele ia até a casa de um pai para pedir a mão da sua filha em casamento, ele levava um dote. E se a noiva aceitasse a se casar com ele, e o pai também, então ele pagava uma quantia em dinheiro para o pai da noiva. Mas esta quantia em dinheiro era o sinônimo que ele estava valorizando a sua filha, estava valorizando a criação, os cuidados que o pai teve para ensinar a sua filha e preparar ela para ser uma boa esposa. Então era marcada a data do casamento e ele retornava o noivo para a casa do seu pai, e nos fundos do terreno, provavelmente, dos terrenos do seu pai, ele começava a construir uma casa. Porque antes de fechar a data do casamento, então até aquela data a casa já teria que estar pronta. E ele retornava para buscar a sua noiva para vir morar com ele. Agora é interessante que o noivo, a partir desse momento, ele não visitava mais a noiva. Mas ele enviaria um amigo muito íntimo dele que ele conversava com a noiva. E frequentemente este amigo ele conversava com a noiva e a noiva ia conversando com ele e ele ia preparando a noiva para o dia do casamento. Ele ia passando os costumes do noivo, para que a noiva então fosse se preparando, para que quando ela casasse, ela já estivesse de forma que ela conhecesse um pouco da vida do noivo e de forma que ela conseguisse agradar ele. E neste sentido, queridos, agora analisa aqui comigo na parte espiritual. Jesus, ele paga um preço para nós. Nós estávamos em débito com Deus, a dívida do pecado. E Jesus, na cruz do Calvário, ele paga essa dívida. Ele paga o dote pela noiva de Cristo, que é a igreja. Agora é interessante que no livro de Atos, Jesus vai dizer assim, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai que envie outro Consolador. E ele envia o amigo, que é o nosso amigo Espírito Santo. E esse ele fica preparando nós e nos instruindo da forma que nós temos que andar aqui nesta terra, da forma que nós temos que nos comportar aqui. Ele nos prepara para se encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Então, o noivo ele retorna para buscar nós, para que aonde ele estiver nós esteja também, na morada nos céus, na Nova Jerusalém, que João vê ataviada descendo do céu. Agora, nesse contexto, você entendeu a parábola e o sentido do que Jesus estava dizendo? E nesse sentido, o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele está conosco a todo dia, a todo tempo, nos preparando, nos instruindo, para que nós venhamos viver de forma que nós venhamos agradar a Jesus, agradar a Deus. E agora é interessante que o Espírito Santo é o nosso amigo fiel. A Bíblia vai nos dizer que Paulo vai mencionar, cuidai-vos para não entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é nosso amigo, com as nossas atitudes, e muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo e nós temos que cuidar com isso. Agora é interessante que esse amigo, ele nos prepara, nos alerta, para quando nós estivermos nos desviando para caminhos tortuosos, ele está conosco, nos preparando, e sempre com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, para que nós venhamos se encontrar com Jesus, para que nós possamos subir no arrebatamento e ir morar nesta morada ao qual Jesus preparou para nós. Amém, querido? Deus abençoe grandemente a tua vida. Peço que você compartilhe, nos siga, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida.